Tava com saudade também. Bom dia. Tudo bem? Como é que você tá? Eu tô ótimo. Que e bom, você? também. Você melhor muito ainda. Bem. Voltando de férias, né? A gente volta até com a pele melhor, né? Isso não tem a sombra de dúvida. É muito bom, Ainda mais para onde você foi, né? Pois é. Ai, um sol maravilhoso Se na Bahia. livrou do frio de Fui São embora Paulo. do frio. Isso você foi faz bom. bem, viu? Perdi o frio aí por 2 semanas, viu? Que foi muito bom. Tudo certo lá no fórum? Graças a Deus foi um sucesso. Que foi bom. um sucesso, atingimos os objetivos que nós queríamos. Tivemos aí o secretário, o professor Thomas Stels, aqui em São Paulo. Eu acho que a realidade da universidade com sede no Brasil está cada vez mais próximo. Mais presente. Sobretudo, espero que em São Paulo, né? Tivemos aí fazendo as reuniões necessárias para conduzir esse processo e, se tudo der certo, até 2015 nós vamos estar com a Universidade Mundial da ONU tratando da questão de segurança humana, que é algo que a gente discute o tempo todo. Hoje nós vamos discutir também a questão de segurança humana, né? Eu prefiro do que segurança pública. Na verdade, nós estamos abandonando a discussão sobre segurança pública. Nós estamos discutindo a segurança humana. A gente já viu que não funciona como deveria, né? É muito mais amplo, né? Nós temos que perceber que buscar as ferramentas necessárias para que você melhore o ser humano. Né? Não adianta você fortalecer as forças. Na verdade, você tem que melhorar o ser humano. O ser humano senão precisa... a gente vai ficar enxugando gelo a vida inteira, né? Tem um ditado que eu sempre uso: o paciente melhora com atenção. Quando você não dá atenção para o paciente, ele morre. E uma prova disso que você está falando agora, doutor Eduardo, desculpa te cortar, mas é justamente esse assunto que a gente vai tratar hoje, que é a questão da Fundação Casa. Mudou o nome, há um tempo atrás era a FEBEM, todo mundo se lembra muito bem. Aliás, os meios de comunicação também não deixam esquecer, porque sempre que fala Fundação Casa, vem ali, vírgula, antiga FEBEM, né? Tá sempre ali do lado. E, na verdade, pelo que a gente está percebendo, com essas imagens revoltantes que a gente mostrou aí no programa de ontem, hoje também, que o Fantástico mostrou no domingo, essa denúncia escandalosa, mostrando a prática que se tinha na FEBEM e que, pelo jeito, é uma realidade ainda hoje em dia, né, doutor Eduardo? Se muda o rótulo, mas, na verdade, a essência e o modus operandi que a gente utiliza, esse é um termo, ou seja, a forma de gestão, ela continua exatamente do mesmo jeito. Falando no modo popular, só mudaram as moscas. Eu diria que nem as moscas, né? na verdade, continuam as mesmas. Então, o que acontece? Não adianta você entrar nesse processo, no processo de você mudar o nome e achar que vai resolver e todos os problemas estarão resolvidos. Nós falamos a respeito da questão da fuga a semana passada e nós abordamos exatamente isso. É a forma, né, de gestão, é a forma de você conduzir. Enquanto você não colocar profissionais que têm uma afinidade, que têm uma familiaridade, né, para você reestruturar, para você ressocializar, nós vamos continuar exatamente da mesma forma. Porque fica se colocando nomes bonitinhos para práticas terríveis como essa. Eles falam que o que se faz na FEBEM com o menor infrator são medidas socioeducativas, que era justamente o que a gente estava comentando aqui. Pelo amor de Deus, se eu educar meus filhos desse jeito, vou dar uma medida socioeducativa nele cada vez que fizer uma travessura. Regiane, coisa absurda, gente. Isso é completamente contra qualquer teoria de educação que se dá. E essa violência que foi mostrada de forma escandalosa por toda a imprensa e que a imprensa tem que fazer exatamente esse papel dela, né? O que mais nos surpreende é que o próprio promotor, Dr. Matheus Jacobi Fialdini, que é exatamente a pessoa responsável por aquela unidade onde houve aqueles espancamentos todos, ele que é o atendimento João do Pulo, ele acompanhava o processo de reabilitação daqueles jovens, daqueles infratores primários, né? Ou seja, os garotos infratores que cometeram um único crime, né, de 12 a 18 anos, que estavam naquela unidade. E o interessante é o seguinte, que ele fazia visitas semanais, segundo a declaração dele, e que ele disse que era a unidade que tinha o melhor aproveitamento em relação à ressocialização. Aí você pega um diretor de uma unidade que coloca os garotos todos eles de cueca, e ali se pratica a tortura, que é um crime inafensável, que é um crime muito sério, né? Ou seja, aqueles garotos... Então, como é que você vai querer melhorar alguém a partir do momento em que você pratica a violência contra aquele que tem que ser ressocializado?
Então, o que me surpreende é um promotor dar uma declaração dessa e que se mostra exatamente o contrário, né? Ou seja, os agentes que fazem, que deveriam fazer que deveriam dar o cuidado, que deveriam dar todo o atendimento para aqueles garotos, na verdade leva para uma sala onde há o espancamento. Como é que você quer que melhore esses garotos? Teve uma reportagem da Veja que saiu essa semana, uma entrevista com um psicólogo chamado Felipe Zimbardo. Tá? Esse filho, ele tem 80 anos de idade, ele passou boa parte da vida dele estudando o mal está em todos nós. Olha que matéria interessante. E ele conta o seguinte, que nos anos 70, na Universidade de Stanford, ele fez uma pesquisa onde 24 pessoas, que trata exatamente dessa questão de preso, 24 garotos, 24 estudantes, ele dividiu em dois grupos. Os guardas do presídio e os prisioneiros e ele como diretor do presídio. Isso nos anos 70. E para poder estudar a evolução da maldade, para exatamente focar isso. O projeto eram 15 dias de estudo. Ele teve que abandonar no 6º dia. Por quê? Porque, na verdade, o grau de maldade ia aumentando a cada dia, tanto naqueles que eram submissos, que eram os presos, e com relação aos guardas. Ou seja, a severidade, ou seja, na forma do trato, ia aumentando a cada dia. E um detalhe, ele era o diretor do presídio, ele foi se afastando de uma realidade. Aí que tanto é que ele fala que ele até comenta que ele foi antiético na época quando ele fez esse estudo, porque na verdade ele ainda deixou durante 6 dias, mas teve que interromper. Isso significa o seguinte, e nessa entrevista, uma entrevista muito interessante, vale a pena as pessoas lerem. Não é aquela das páginas amarelas, das páginas, porque trata aqui de um livro que foi lançado, O Efeito Lúcifer, ou seja, fala da maldade que as pessoas, que está no caráter de cada pessoa e que obviamente ela pode se revelar ou não. Vai depender muito do estímulo. Do meio que você vive, do meio que você vive. Então, o que significa? Significa o seguinte, que o que aconteceu, a prática nesse João do Pulo, nessa casa, nessa unidade da Vila Maria. Uma das unidades, percebe-se claramente o seguinte, que não há uma preparação para essas pessoas, eu digo preparação psicológica, né? Então, o que você precisa para essas fundações casa, dessas unidades? Você precisa psicólogos, você precisa assistentes sociais, você precisa do meio familiar, você precisa da família para poder ajudar na ressocialização. Porque não adianta, as pesquisas estão aí, as estatísticas estão aí, e todos aqueles que vão para o sistema prisional, 70% volta a praticar crime. Né? Ninguém sai de um presídio melhor do que entrou. Assim como as unidades da Fundação Casa. Ou seja, nenhum garoto sai melhor do que entrou. Aliás, ele sai pior do que entrou. É natural com esse porque tipo de coisa. Óbvio, a violência praticada contra ele vai retribuir da mesma forma. Então, o que na verdade, já está provado de que nós precisamos de outras ferramentas. Presídio não é adequado, ou seja, nós precisamos repensar. Essa é a razão pela qual eu sempre venho discutindo a questão de segurança humana, tá? Não dá para você achar que as pessoas vão melhorar da noite para o dia. Para as pessoas melhorarem, você tem que dar condições para que elas façam, para que elas possam ser melhores, né? Para que elas possam, na verdade, tratar o seu semelhante de uma outra forma. Há uma pesquisa, inclusive, do próprio Philip, esse psicólogo americano, que diz o seguinte, que 10% de toda a sociedade mundial, elas foram talhadas para o bem, mas 90% pode ser estimuladas à prática do mal. Olha só que dado impressionante, ou seja, só 10%. Temeroso, inclusive. Lógico, 90%. Então, o que acontece? Nós temos que todos os dias fazer uma autocrítica. Tanto é verdade que ele fala assim, a melhor vacina contra a prática do mal é o exercício permanente da autocrítica. Todo dia eu tenho que parar e saber exatamente o que eu fiz ontem e o que eu vou fazer hoje e o que eu pretendo fazer amanhã. Por quê? Porque, na verdade, é a única forma de você conter o ímpeto. Nós não podemos esperar o governo fazer nada, porque o governo não vai fazer absolutamente nada. Está aprovado, mudou de FEBEM para a Fundação Casa, mas não resolveu absolutamente
nada, você tem que dar uma estrutura. E eu tenho dados aqui alarmantes, por quê? Porque, na verdade, nós temos, só para você ter uma ideia, nós temos 9.236 menores infratores na Fundação Casa. São 140 unidades, isso no estado de São Paulo, né? 148. Né? 148, desculpa, 148 unidades espalhadas em todo o estado. Você sabe qual é a quantidade de funcionários que nós temos na Fundação Casa? 12.400 pessoas que trabalham para a Fundação. Ou seja, dá mais do que uma pessoa para cada infrator. Então, o que acontece? Ou seja, é a forma de gestão, é a forma de você conduzir esse processo. E a qualidade das pessoas que estão lá. Lógico, porque ninguém vai para uma Fundação Casa achando que ele é um anjo. Ele não é um anjo. Não, mas porque ninguém está aqui defendendo o fato dele estar lá, né? Se ele está lá pagando justamente algum crime que foi cometido. Só que na teoria realmente funciona muito bem. Medidas socioeducativas, que medidas são essas? Ele está lá estudando? Ele está lá trabalhando? Ele está aprendendo alguma coisa? Você se lembra que há um tempo atrás as pessoas estavam discutindo muito a questão daquela lei da palmada, você se lembra? Quando a gente discutiu isso amplamente aqui no programa também, com relação aos pais, o tipo de castigo que deve ser dado quando o filho faz uma travessura, que não se deve bater e tudo mais, ótimo, todo mundo aplaudiu, maravilhoso. Agora, no filho dos outros pode bater? Você imagina a revolta de uma mãe assistindo uma imagem como essa? Você acha que a mãe está feliz em ver o filho lá dentro internado e apanhando severamente dessa forma? Uma coisa horrorosa. Regina, eu vou resgatar aqui uma coisa muito interessante. Um profissional que durante muito tempo não foi reconhecido e que não existe, dos 12.400, eu sou capaz de fazer uma aposta aqui, eu não gosto muito de aposta, mas eu sou capaz de fazer uma aposta. Dos 12.400 funcionários que tem na Fundação Casa, e eu vou até pedir depois para a produção checar isso, tá? Se tiver uma terapeuta ocupacional, e o que é uma terapeuta ocupacional? A terapeuta não sabem nem o que é faz. uma especialista que vai ocupar o tempo daquele que precisa ter o seu tempo ocupado. Então, eu desafio aqui, se você tem uma terapeuta ocupacional nesses 12.400 funcionários, que é uma profissional. Que deveria estar lá em grande escala. Lógico, que deveria estar em grande escala. Deveria ser assistente social, psicólogo, né? E terapeutas ocupacionais para poder ocupar o tempo daqueles garotos, fazer com que aqueles garotos possam, de forma plena, ter o tempo todo ou estudando, trabalhando, fazendo alguma coisa, fazendo alguma tarefa, desenvolvendo as suas habilidades. Ou seja, essa Fundação Casa não desenvolve habilidades, você não sabe. E sou capaz de também fazer outra aposta, se tem alguma estatística, se o governo apresenta alguma estatística, dizendo o seguinte, qual é os cursos que são dados para você desenvolver a habilidade de cada um. Fazendo curso técnico, aprendendo tanta coisa. Mas você sabe qual é a concepção deles? Não, eles têm sim, eles desenvolvem, a habilidade deles é serem marginais, não é serem marginais. Essa é a concepção que eles têm. Que absurdo. Né? Então, o que obviamente está fora de cogitação. Errado. Lógico, não tem o menor sentido você conduzir esse processo. A sociedade e o governo já rotulou, dando aí, minando qualquer possibilidade dele sair dessa condição de marginal, né? Dessa forma como está sendo tratado. Exatamente. Eu vou dar um recadinho rápido e volto para a gente continuar conversando, tá bom, doutor Eduardo?